Voltamos com Família na Real. Hoje estou recebendo a advogada e mediadora, doutora Marcela Nunes Leal, para falarmos sobre o divórcio colaborativo. Doutora Marcela, nosso bate-papo é excelente, já que esclarecemos muitos pontos importantes ao nosso telespectador que nunca ouviu falar sobre o divórcio colaborativo e até os colegas profissionais que estão aqui nos assistindo, porque a doutora Marcela tem aí uma experiência prática excelente, né, na atuação extrajudicial, como mediadora, e a gente tem trazido aqui todos esses pontos de como funciona, quem pode aderir ou não ao divórcio. E agora, doutora Marcela, a gente queria falar exatamente sobre o advogado no divórcio colaborativo, que ele tem uma postura diferente se comparado à atuação dele no processo judicial. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a postura do profissional, do advogado. Exatamente. O advogado, geralmente a gente tem a ideia do advogado na posição de ser representante do cliente. Ele vai falar em nome do cliente. E aí, nesse caso, no processo judicial, o advogado ele é o protagonista em toda a tomada de decisão. É ele que vai decidir pelo cliente. E no processo colaborativo, o advogado vai abandonar essa ideia de representação e ele vai atuar muito mais como sendo um assessor. E nessa função de assessoria, ele vai explicar para o cliente quais são as implicações, quais são os cenários, o que é que implica dele fazer um acordo ou dele não fazer o acordo, o que é que implica ele em determinada questão objetiva, justamente no sentido de dar essa segurança jurídica para que o cliente tome as decisões, que é algo que eu havia pontuado ainda há pouco. No divórcio colaborativo, é o cliente que é o protagonista. É ele que vai decidir ao final, amparado pela equipe, mas a decisão final é dele. E no processo judicial, muitas vezes o que acontece? O advogado já vem naquele clima de beligerância, de ver o outro como adversário. E muitas vezes o processo ele vai sendo acompanhado, às vezes, por ameaça, por barganha, sempre querendo barganhar um ponto ali. Às vezes tem algum blefe. E no processo colaborativo, não. O advogado ele vai firmar um pacto de não litigância juntamente com outro advogado. O que é que significa isso? Significa dizer que ele vai firmar um compromisso dizendo que ele vai empreender todos os esforços para realizar um acordo fora do Poder Judiciário. E aí, geralmente, quando a gente fala isso, os próprios colegas advogados ficam reticentes. Mas como é que eu sou advogada e vou firmar um compromisso de não litigância? É justamente isso que vai diferenciar o processo colaborativo. Porque quando dois advogados colaborativos que têm essa formação, que seguem os padrões éticos do método, quando eles assinam esse pacto, eles têm condições de desenvolver um ambiente realmente que seja cooperativo, que seja um ambiente de segurança e de confiança. Então, eles vão ter condições de compartilhar documentos, informações. Por quê? Porque nenhum ali está com o objetivo de vencer o outro. Eles estão ali para atuar juntos e, ao final, chegar a um resultado que seja satisfatório para todos. Então, essa é a principal diferença. Além disso, o advogado, juntamente com a equipe, ele vai assinar um termo de participação em que ele se compromete a agir com boa fé, com lealdade, que é algo que nem precisaria, né? Isso já está no Código já está no Código de Ética. Mas é algo que se reforça esse dever ético, essa consciência de compartilhar essas informações e se desenvolver tudo num ambiente saudável e de confiança. Ao final, todos vão ser beneficiados. E é importante dizer, Marcela, que o papel do advogado também, desde o nosso Código de Processo Civil de 2015, nós tivemos aí um realce muito grande em nossa legislação processual civil, no que tange a essa obrigação de nós profissionais, defensores, promotores, advogados, juízes, de empreender esses esforços que vocês estão falando, né, que você está falando. Ou seja, o próprio juiz, quando ele recebe o processo, o primeiro despacho que ele precisa dar é encaminhar aquele caso ao SEJUSC, que é o Centro de Conciliação que deve ter em todos os estados do Brasil. Ou seja,
essa questão colaborativa, essa tentativa de entendimento das partes, ela é uma tendência nacional no que tange às ações como um todo, não só na área da família, não é isso? Então, o advogado colaborativo é importante aqui, como a gente viu que é claro que nem todas as partes elas estarão dispostas ou poderá ali existir um acordo, mas aquele ex-casal, aquelas partes que têm essa possibilidade, eu vejo como uma opção excelente. Por quê? Porque a gente viu como é possível se resolver cada ponto individualmente, de forma detalhada, de forma completa, de forma humanizada, de forma a considerar realmente o contexto daquele ex-casal, daquela família, ou seja, tem problema relacionado à guarda, à convivência. Marcela colocou aqui que tem um plano de parentalidade em que vai se discutir ponto a ponto a educação da criança, que a gente vê que isso dá muito conflito, com quem vai ficar, como será a guarda compartilhada, como será a convivência. Tem problema de partilha de bens, tem a oportunidade de conversar, inclusive com um consultor financeiro. Tem questões emocionais, psicológicas envolvidas, podemos encaminhar cada uma das partes ali para uma terapia, para uma conversa com o psicólogo, suspender a sessão, não é isso, Marcela? Continuar depois. Então, assim, é espetacular. Eu vejo como um método excelente. Eu sou muito fã do divórcio colaborativo. E também a gente tem a preocupação de dar autonomia para esse cliente, porque ele vai ser acompanhado por esses profissionais ao longo do divórcio colaborativo e, ao final, formalizando um acordo, aquilo vai estar consolidado. Resolvido, exatamente. Mas como é que essa pessoa, como é que essa família vai agir do divórcio em diante? Ao final, ela vai ter, de alguma forma, uma relação com aquele ex-cônjuge, principalmente se tiver filho. Isso. Porque existe ex-marido e ex-mulher, mas não existe ex-filho. Isso. Inclusive, eu queria aproveitar para você falar um pouco sobre isso, né? Quando se tem filhos, o divórcio ele se torna ali muito mais delicado. Então, como é que o divórcio colaborativo ele pode auxiliar na construção desse relacionamento aí entre os ex-cônjuges? Toda a equipe colaborativa ela vai atuar no sentido de desenvolver essa relação parental. Antes, né, durante o atendimento e também depois. Porque essas pessoas vão precisar conviver minimamente. E não só a família sanguínea, como também a família socioafetiva, a família extensa. Então, são uma série de pessoas que estão envolvidas e esses clientes, eles precisam estarem aptos a desenvolver como que vai ser o relacionamento. Para isso, para desenvolver essa autonomia, toda a equipe colaborativa, ela vai ajudar oferecendo as ferramentas de mediação, de negociação, de comunicação. A gente falava ainda há pouco como a comunicação é importante. Então, a gente vai, de fato, treinar esse cliente para ele se comunicar de uma forma assertiva, de uma forma empática, sem interrupção, sem juízo de valor, realmente prestando atenção no outro, se conectando com o outro. É claro que aquele casal, eles não precisam ser melhores amigos, mas eles precisam ter uma relação respeitosa, ter um diálogo produtivo. E para isso a equipe vai ser treinada nesse sentido. Tanto o advogado, como o psicólogo, como o profissional de finanças, todos eles devem ter alguma formação em mediação ou técnicas de negociação, de comunicação, para que ele possa auxiliar esses indivíduos a desenvolverem essa autonomia e serem independentes nas suas relações para construir essa relação parental de forma saudável, principalmente quando tem filhos, porque os filhos eles precisam ser preservados. E a gente costuma muito ver isso quando a gente faz o atendimento e às vezes tem a oportunidade de conviver com a criança e pergunta como é que foi o relacionamento dos seus pais, como é que está agora. E muitos dizem que está melhor, que agora conseguem enxergar que a mãe está feliz, que o pai está feliz, justamente porque eles conseguiram separar
a relação da conjugalidade, marido e mulher, da relação parental. Então, quando a gente consegue isso, a gente realmente fica satisfeito e vê que o trabalho foi bem desenvolvido e que aquela família conseguiu superar esses obstáculos e passar por esse momento de transição de uma forma menos traumática. Excelente, Marcela. E a gente vê no nosso dia a dia que, de fato, muitas vezes falta um detalhe para que essa comunicação ela realmente aconteça. E, por vezes, a questão da mágoa, a questão dos motivos que ocasionaram o final do relacionamento, essa questão, muitas vezes, de culpa, de orgulho. Então, esse profissional, ele vem aí com todas essas ferramentas, com todo esse conhecimento, como você disse, é uma equipe treinada para que aquelas pessoas aprendam a dialogar. E isso é muito normal, né? Você que está assistindo, que muitas vezes diz, olha, eu tenho vergonha porque eu não consigo conversar com o pai do meu filho. Ou o contrário, o pai do meu filho, o pai, né, eu não consigo. Só que acontece demais, né? Não precisa você se envergonhar, isso é muito comum em nossa área. O que não pode é deixar isso, assim, perdurar de uma forma que venha, como a doutora Marcela colocou, a prejudicar a criança. Porque o que a gente vê, quando tem crianças envolvidas ou prejudicar realmente o outro, a saúde mental do outro, né? Porque a gente vê situações de pessoas que adoecem realmente, porque não conseguem conversar, porque não conseguem resolver questões que nem o juiz, nem ninguém vai poder resolver. Como você disse, são situações particulares, pessoais, da vida de cada família. E que profissionais, muitas vezes, não vão conseguir resolver se aquelas partes não tiverem essa boa vontade. Então, esses profissionais, eles sem dúvida são fundamentais para iniciar esse diálogo, para tornar essa comunicação mais assertiva. A gente que estuda, não é, Marcela, comunicação não violenta, essa questão de empatia, não é, que na verdade é muito mais do que se colocar no lugar do outro, porque a gente vê conflitos que surgem de pequenas coisas, né? De realmente uma falta de compreensão. Poxa, será se realmente ele poderia agir dessa forma, ele poderia agir diferente? Será se isso é motivo da gente aqui brigar, trazer essa briga aqui para o meio do nosso relacionamento, prejudicando a criança, deixando a criança também adoecida, não é? Verdade. Por isso é tão importante esse treinamento. E aqui no Brasil nós temos um instituto, que é o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, em que os profissionais se reúnem, a gente segue padrões éticos para poder ter uma sequência, né, desses atendimentos, essa comunicação com os colegas profissionais, justamente para uniformizar de alguma forma o procedimento, mas cada profissional ele tem a liberdade de conduzir, né? Desde que respeitando o mínimo desses padrões éticos. Sim. Então, Marcela, a gente vai agora tocar num tema que o telespectador deve estar curioso, sobre os custos envolvidos no divórcio colaborativo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Perfeito, Rosa. Assim, quando a gente fala no divórcio e que apresenta essa equipe multidisciplinar, geralmente já gera essa questão. Será que vai ficar mais caro a partir do momento que vai ter outros profissionais? Bom, o que acontece? No caso do advogado, ele tem uma abordagem mais negocial e aí ele vai fazer essa cobrança geralmente por reunião. E aí ele pode fazer um contrato, como ele faz, né, um contrato de honorários, e inserir naquele contrato, por exemplo, X reuniões que aquele contrato tem direito. E aí, dependendo da dinâmica da família, pode ser acrescentadas mais reuniões, a depender do caso. E ele também pode estipular um valor de êxito, que é caso chegue no tão almejado acordo, para que ele receba um valor a título de êxito. Esse seria a cobrança dos advogados. Só que existe essa possibilidade de agregar outros profissionais, né? Geralmente o psicólogo e o profissional de finanças. Esses profissionais, eles vão cobrar de forma separada. Por fora. Porque vai ter uma relação direta entre o cliente e o psicólogo, e entre o profissional de finanças e o ex-casal. Então, eles vão cobrar por fora. E aí, pode ser que o telespectador esteja pensando, se eu somar tudo, será que não fica mais caro?
Mas, assim, eu convido vocês a pensar de uma forma, assim, em perspectiva. Porque a gente está comparando com um processo judicial. Então, se eu faço esse comparativo com um processo judicial, que vai demorar 5, 6, 10 anos... Tem os desgastes que são impagáveis, algo não é impagável. Então, acho que sempre essa questão do custo-benefício tem que ser analisado, né? Vai ter o desgaste financeiro também, porque quando você dá entrada num processo, você tem as custas para pagar para a justiça. Se você for vencido no processo, você paga os honorários de sucumbência. Pode ser que necessite de perito, né, no decorrer do processo. E fora o desgaste financeiro, como a Rosa estava colocando, tem um desgaste emocional que não tem preço. Então, se a gente analisar sob essa perspectiva, analisar que no divórcio colaborativo você tem a flexibilidade do procedimento, você não vai ficar dependendo de servidores do Poder Judiciário para movimentar seu processo, você não vai ficar receoso com o recesso forense, você não vai ficar receoso até mesmo com a imprevisibilidade de uma decisão judicial, porque você pode estar aqui aguardando o processo, de repente vem uma decisão que lhe surpreende. Mas o importante, Marcela, é que aquelas partes elas já vão saber ali tudo que elas vão, né, ali investir, porque eu digo que não é um gasto, é um investimento. Então, quando elas contratam ali o profissional, elas já sabem todos, né, elas têm acesso a isso, ao orçamento do advogado, ao orçamento ali, se for envolvido outros profissionais, e ela vai poder fazer essa análise, não é, em relação à judicialização, a tudo isso que você falou, tudo tem os prós e tem o contra, então os contras, né? Então é como a gente disse, vai depender da boa vontade desse ex-casal, né? De também, como você disse, esclarecer para ele todos esses benefícios, dependendo da situação. Se for um caso bem complexo, eu acho que é excelente essa opção do divórcio colaborativo. Doutora Marcela está sempre compartilhando conosco conteúdo no Instagram. Diga aí seu Instagram, doutora Marcela, para que os nossos telespectadores possam lhe seguir. Ela compartilha também sobre a área de atuação dela, a prática profissional dela. No Instagram é @Marcela, não tem o R, Marcela N. Leal. Então, quem quiser seguir, né, a gente sempre está compartilhando essas informações, tanto do universo da advocacia colaborativa, como também da questão da mediação, da gestão de conflitos, práticas também inventário, extrajudicial. Excelente, Marcela. Então, como vimos, o divórcio colaborativo ele é uma forma mais construtiva, respeitosa e equilibrada de lidar com o fim de um casamento. Ele permite que o casal tome decisões conjuntas de forma mais consciente, reduzindo desgastes emocionais e preservando as relações familiares, especialmente e quando há filhos envolvidos. Além de ser uma alternativa mais rápida e menos traumática, esse modelo ele representa uma evolução na forma como lidamos com o direito das famílias, priorizando o diálogo e a cooperação em vez do conflito. Seja qual for o caminho escolhido, o mais importante é lembrar que o fim de um casamento, ele não precisa ser o começo de uma guerra, mas ele pode ser um novo ciclo de respeito e aprendizado para todas as partes envolvidas. Doutora Marcela, mais uma vez, queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, por estar aqui conosco e volte sempre, que foi excelente o nosso bate-papo. Eu que agradeço. Então lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações e agradeço a você, telespectador, por estar até aqui conosco.